Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando da ressurreição de Lázaro. Que aí ela pergunta que se Marta acreditava que ele era a ressurreição. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que vem ao mundo. Tendo dito isso, afastou e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Esta, ouvindo isso, ergueu-se e foi ao encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram levantar-se rapidamente e sair, acompanharam, julgando que fosse ao sepulcro para aí chorar, que é um costume judaico. Eles vão... Ainda hoje a gente vê mulheres chorando no túmulo de Raquel, lá em Belém. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria prostrou-se diante dele. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado e perguntou: onde o colocastes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como ele o amava. Alguns deles disseram: esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro, em uma gruta com a pedra sobreposta. Disse Jesus: retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Disse Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo por causa da multidão que me rodeia. Tendo dito isso, gritou em voz alta: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e as mãos enfaixadas e com o rosto encoberto com o sudário. Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Ora, nós sabemos, aqui agora é o meu ponto de vista científico, que muitas doenças, sobretudo a catalepsia, ela deixa o portador dela no estado de morte. Não se ouve o coração bater, não há respiração, mas a pessoa está viva. E nós sabemos pela lei física, como diz o Eclesiastes, a pessoa só morre quando rompe o cordão de prata. Portanto, Lázaro ainda estava com o cordão de prata ligado ao seu corpo, o fio de prata. O que não foi difícil, se ele ainda estava ligado, Jesus fazia com que o espírito retomasse o corpo e aí ressuscitasse. Essa é a ressurreição física, como diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A questão é, qual é a diferença dessa ressurreição para as outras? Jesus fez de propósito, porque no início ele diz assim: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Só que ele ainda ficou 2 dias no lugar onde tinha ido chamado, dizendo que ele estava doente. Quer dizer, 2 de lá, 2 para voltar, são 4 dias. Quantas ressurreições nós temos na Bíblia? Elias com o filho da viúva de Serepta, Eliseu, Jesus com Lázaro, Jesus com a Talita, a filha do chefe da sinagoga, Jesus com o filho da viúva de Naim. Todos foram ressuscitados no mesmo dia que morreram. A de Lázaro é diferente. Quer dizer, 4 dias que ele estava na sepultura, na tumba. E essa é a diferença dessa ressurreição para as outras. Jesus disse que foi para a glória do Filho de Deus que isso aconteceu. Essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Expressão: Jesus está glorificado pelo próprio milagre, mas esse milagre provocará a sua própria morte, que também será a sua glorificação. Ninguém ressuscitou um morto no 4º dia, só Jesus. Então, o período da morte de Lázaro é que faz diferença com relação às outras ressurreições. O tempo. Mas um catalepto pode ficar uma semana como morto. E nós temos muitos casos ainda hoje
no Brasil, em muitos locais, que a pessoa enterrada é encontrada virada, não estava morta. No caso aí, no quarto dia, a força de Jesus, seu poder, a sua energia, foi que fez com que Lázaro fosse desperto, já sendo dado como morto. Essa é a diferença. E a ressurreição de Jesus? Qual é a diferença? Jesus realmente morreu, foi crucificado e foi colocado numa tumba. Ninguém achou o seu corpo, tudo bem. Mas não significa que o corpo dele tenha subido aos céus, como muita gente quer que assim aconteça. Kardec diz que Jesus teve um corpo perispiritual na ressurreição. Não foi físico. E isso, meus queridos telespectadores, está de acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35 a 50. Aqui Paulo narra e esclarece como é essa ressurreição. As ressurreições dos evangelhos provocam muita dúvida, porque Jesus manda Tomé tocar na chaga, como se ele tivesse um corpo físico. Mas Jesus aparece muitas vezes aos discípulos. Durante 40 dias ele aparece muitas vezes. E depois ele é visto subindo, mas como é que ele subiu com o corpo? Vamos ver o que é que diz Paulo, que era... Existem muitas coisas que Paulo diz, que as pessoas seguem, que eu, às vezes, tenho minhas restrições. Mas nessa daqui, eu concordo, porque quem está falando aqui é um judeu, um fariseu, um doutor da lei, um homem que conhecia a Torá. E que dá uma verdadeira aula sobre como será a ressurreição dos mortos. Não a de Lázaro, que não estava morto, que voltou ao mesmo corpo, já vimos. Mas como é aquele que morreu e foi colocado numa tumba e não voltou mais. Como todos nós morremos. Porque diz assim, dirá alguém, como ressuscita os mortos? Com que corpo volta? Por quê? Porque o povo acreditava na reencarnação, existia mais de um corpo. Qual era o corpo que ia voltar? E Paulo diz assim, insensato. Paulo não aceita que se pense assim. O que semeia não readquire vida, a não ser que morra. Essa é a colocação dele. E o que semeia não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer a cada uma das sementes, ele dá o corpo que lhe é próprio. Não saia daí, que nós vamos tirar a dúvida na terceira e última parte do nosso programa. Até já.